Vamos lá. Voltamos. Então, agora vamos... Só a gente começou a falar, né, do ultrassom, vamos dar uma recapitulada aí no ultrassom. Deixa eu só abrir aqui a minha tela para vocês. Só fecha o áudio aí, para não ficar barulho no fundo, por favor. Aí. Então, beleza. Então, aqui que eu quero falar do ultrassom. Então, a gente vai usar o ultrassom. Aqui eu estou pensando num pós-operatório de cirurgia plástica, tá? Então, ali, naquele pós, então vamos voltar aqui, ó. Modo contínuo e pulsado. O contínuo, a gente vai ter calor. O pulsado, a gente vai ter aqueles outros efeitos de melhoria da oxigenação, daquela vibração mesmo do próprio pulso, né? Da onda ultrassônica, só que sem efeito térmico. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Eu quero calor ou eu não quero calor? Então, nesse pós-operatório imediato, a gente está numa fase inflamatória. Estou falando aqui de pós-operatório de cirurgia plástica, tá? Principalmente ali uma lipoaspiração, né? No caso, a parte corporal. Então, a gente vai usar o ultrassom de 3 MHz nesse modo pulsado, porque eu não quero produzir aquecimento, porque ele já está numa fase inflamatória. A intensidade é baixa, de 0,1 a 0,4 watts por centímetro quadrado. Eu quero essa função mecânica de vibração apenas, para melhorar um pouco ali a vascularização naquele retalho, né, cirúrgico ou na lesão, para haver a contração da ferida e a aceleração da fase inflamatória, para o corpo reagir melhor. Então, pós-operatório imediato. Agora, a gente está no pós-operatório mediato, na fase proliferativa. Então, aquela fase ali da inflamatória, que seja até ali 7 dias, 5 dias, né? Tem autores que trazem de 3 a 5 dias. Essa fase proliferativa, ela mais ou menos dura uns 21 dias, umas 3 semanas. Tem pacientes que até 30 dias, né? Estão ainda nessa fase proliferativa, às vezes até 45 dias, tá? Então, vai variar ali mais ou menos, mas uma média, uns 21 dias, umas 3 semanas. Então, a gente também vai usar o ultrassom no modo pulsado, tá? Porque eu ainda não quero calor, porque ele está se proliferando. O que é o objetivo nessa fase? Prevenção de fibrose e de aderência, principalmente pós-lipoaspiração. Muita gente acaba não fazendo, né, a pós-operatório correto e acaba tendo fibrose e aderência. É muito comum ter aderências e fibroses nessa ali, principalmente pós-lipo, tá? Eu quero uma contínua função mecânica e daí só que a intensidade é um pouco mais do que na fase inflamatória. Então, já de 0,5 a 1 centímetro por watt, né, por centímetro quadrado. E no pós-operatório tardio, que o paciente já está numa fase de remodelação, essa fase de remodelação, ela vai ali, igual eu falei, dos 21 ou 30 dias, né? A gente tem que observar esse paciente que seja no máximo ali 45 dias, até, gente, 3 meses, 6 meses, 1 ano após a cirurgia. Então, o paciente, ele quer fazer a lipo, por exemplo, semana que vem ele estar ótimo, só que não. Porque ele precisa saber dessas fases, né? Dessas fases da cicatrização. Então, ele só vai estar bem quando ele vai passar por essa fase de remodelação, que vai durar ali até 1 ano, né? Após a cirurgia. Então, é bastante tempo para a gente poder estar atendendo esse paciente e vendo o que a gente consegue. Nessa fase, eu já quero fazer contínuo, tá? Por quê? Porque se, por exemplo, realmente formou uma fibrose, eu quero, né,
desagregar essa fibrose, fazer uma extensibilidade no tecido colágeno, tá? Então, eu quero um efeito térmico, então eu vou usar uma intensidade de 0,8 a 1,5 watts por centímetro quadrado, tá? Então, estou falando aqui do pós-operatório, né? Então, e pensando na parte ali da estética. Então, também, uma celulite, né, grau 3, por exemplo, também. Eu já vou querer fazer um efeito contínuo, um efeito não, né, um efeito térmico. Vou usar no modo contínuo. E quando eu uso no modo contínuo, eu consigo fazer a fonoforese, que é a permeação daquele princípio ativo que eu estou usando dentro do meu tecido. Então, eu já vou usar um gel, né, mais lipolítico, assim, com fatores, com princípios ativos específicos para eu fazer na prática de nomear, eu não vou falar do gel que eu tenho. Então, eu trouxe uma tabelinha, né, que eu tirei lá do site da Bioset. A Bioset é uma outra marca, né, também de aparelhos estéticos, de eletroestética. Então, é aqui também a quantidade que vai mudar. Olhe lá na fibrose, né? Então, a fibrose aqui da celulite também contínua, mais power, ó, até 1,5. Na região ali abdominal, 0,8 pulsado, na fase aguda pós-operatório pulsado, na subaguda pulsado, na crônica contínuo, né, que é o que eu falei lá na crônica, e pós-hidrolipoclasia, então ali para gordura mesmo, também contínuo, e daí, ó, mais power, ó, 2, 1,2, aqui fase crônica até 1,5, tá? Então, é uma média que a gente pode seguir para a gente ter na prática. Ultrassom, beleza? Vamos agora para a carboxiterapia. Então, a carboxiterapia acaba fazendo, né, qual é o objetivo? Estimular a produção de colágeno, então, estimula a produção de colágeno e promover maior sustentabilidade na pele, por quê? Porque faz a neocolagênese, que é a produção de colágeno, a neoelastogênese, que é a produção de elastina, e a neoangiogênese, que é a produção de vasos sanguíneos, oxigenando e nutrindo melhor aquela região. Então, a gente usa o gás carbônico medicinal, o dióxido de carbono ou o CO2, que é uma substância, né, inodora, incolor, tá? E a gente vai usar com uma fina agulha estéril, uma agulha de insulina, essa agulhinha aqui, amarelinha, de insulina, perfurar esse tecido, aplicando esse gás no tecido subcutâneo. Qual que é o objetivo? Fazer uma vasodilatação, estimular a lipólise, fazer a ruptura dos adipócitos, estimular, né, o processo ali, estimular não, deixar esse processo inflamatório, dependendo do caso mais controlado, estimular a proliferação de fibroblastos e de colágeno. Então, foi comprovado que ocorre um aumento da espessura da derme, evidenciando aumento de colágeno e rearranjando essas fibras, tá? Então, essa foto aqui sou eu, né, lá na clínica, realizando, sendo paciente, né, da carboxia. Então, o que a gente precisa saber? Que é um enfisema, tá? Então, um enfisema subcutâneo. Esse enfisema é o quê? Ele vai inchar ali mesmo, tá? Mas na verdade, eu quero, né, que ele acabe com uma série de reações, né, no sanguíneo, no próprio tecido conjuntivo, que é onde ele mais atua, com o objetivo de fazer essa neovascularização, produção, né, de colágeno e de elastina. E, é claro, melhorar a concentração de oxigênio tecidual. Então, para mim, assim, a carboxy ela é maravilhosa para oxigenação do tecido. Então, para face, né, ela é usada também para olheiras. Aí também a fibrose, que tecido todo banhado, também a gente coloca o gás ali para dar uma soltada naquele tecido, tá? Melhorar, então, fazer uma vasodilatação, e aqui, ó, né, por esse estímulo ali da pele, ele acaba fazendo essa produção, igual eu falei, de colágeno, e daí isso vai atuar muito na flacidez cutânea.
Para flacidez, o tratamento é de 21 em 21 dias. Para celulite, a gente pode fazer até umas 2 vezes na semana, tá? Então, né, porque para flacidez eu quero que o corpo produza esse colágeno. E para gordura não, para celulite, eu quero que o quê? Oxigene esse tecido. A gente pode fazer umas 2 vezes na semana. Para face, 1 vez por semana. Então, aqui eu trouxe, né, 2 aparelhos, o Ares, esse aqui é da Carbotec, mas assim, gente, tem vários aparelhos no mercado, né? O importante de todos os aparelhos da eletroterapia é ele terem Anvisa, porque daí a vigilância sanitária vai na nossa clínica, a gente está, né, com o aparelhinho ali que tem Anvisa e nós estamos nos respaldando, né? Tecnicamente, estamos ok. Então, o sabor ele vai dar né? Antigamente, né, era usada aqui percutânea, com banhos, vapor, mas a gente usa na prática clínica essa transcutânea com a agulhinha mesmo, tá? Então, ó, eu vou injetar aqui, ó, e eu vou levar o gás naquela região, fazendo um efeito mecânico. As formas de aplicação. Então, tudo vai depender para que eu quero. Se eu quero para face, para rugas, eu vou fazer exatamente como está aqui, ó, bem branquinho, causando ali, ó, um enfisema dérmico, um enfisema epidérmico, bem superficial, tá? Então, aqui seria mais para flacidez. Para a gordura, eu vou fazer, tá vendo que ela tá fazendo uma prensão nessa gordura, uma plica, né? E daí eu vou colocar. E daí, para a gordura, eu vou colocar assim, ó, bem perpendicular, tá? Para flacidez mais superficial, para gordura bem perpendicular. E para celulite, eu vou fazer assim, ó, 45 graus. Então, é dependendo do jeito que eu aplico a agulha, que vai ser para cada função. Então, a carbox ela tem N indicações. Ela é boa para PEG, né, para fibroedema gelóide, para celulite, para flacidez, para estrias. Estrias e cicatrizes, eu vou fazer a mesma coisa que para flacidez, ó. Vou pegar ali bem superficial e vou fazer bem em cima dentro daquela estria ou daquela cicatriz. Para fibrose, vou fazer mais profundo, porque eu quero que faça uma distensão mesmo. Úlceras diabéticas, então eu posso fazer, e aqui ó, úlceras e feridas, então eu posso fazer em volta ali daquela úlcera, daquela ferida, para melhorar aquela oxigenação. Para olheiras, quando tem, né, essa alteração vascular. Para alopécia, para queda de cabelo, eu vou fazer pontinhos com o objetivo de oxigenar esse couro cabeludo, tá? Pode ser usado para psoríase, se o paciente, né, não tiver alguma alteração, com o objetivo ali de melhoria da oxigenação. Não faz quando está em crise, tá? Para as ruguinhas, né, para as marquinhas de expressão, para as rugas e a ptose de uma maneira geral, por causa da flacidez. E para a lipodistrofia localizada, que seria para a gordura localizada. Contraindicações. Então, gestantes. Na verdade, as contraindicações de eletroterapia são, né, por mais que a carboxi não seja corrente elétrica, mas acaba sendo meio que as mesmas, né? Então, gestantes nunca vai poder fazer. Algumas doenças autoimunes, ali eu falei da psoríase, mas eu não, na prática clínica, né, eu acabo não fazendo, porque o paciente sente dor, né, realmente seria para dar uma melhorada na oxigenação, só que a gente tem que ver como que o paciente reage, às vezes você quer melhorar e eu causo um efeito rebote. Neoplasia a gente nunca usa também, porque também fica esse ponto de interrogação, até que ponto a gente pode fazer uma metástase ali naquele local. E o paciente que tem distúrbio de coagulação também, a gente não. Então, só finalizando aqui a carboxy, então a gente usa a carboxy tanto para face como para o corpo, tá? Só recapitulando. Para flacidez, ou pitose, né? Vamos pegar aqui o rosto. Pitose ou olheira ou rugas, a gente vai usar, ou estria, cicatrizes, bem superficial. Para celulite, 45 graus, e para gordura localizada, bem perpendicular. Eu vou atingir bem lá o subcutâneo. Eletrolipólise.
A eletrolipólise, qual que é o principal objetivo? Já diz o nome, né? Fazer uma lipólise, uma quebra dessa gordura, né? Desses adipócitos. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar lá nos triglicerídeos, tá? Liberando esses triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos. Vai fazer essa quebra mesmo. Então, depois que fez essa lipólise, o que eu preciso fazer? Pensa que a lipólise é o quê? É a gordura, né? Essa quebra dessa gordura, a gordura é energia. Então, eu preciso queimar, preciso pedir para esse meu paciente queimar essa gordura de alguma maneira. Então, a gente vai indicar para o paciente fazer exercício físico após, né, naquela sessão da eletrolipólise, e principalmente naquele dia ter uma dieta hipocalórica, tá? Ou fazer tipo uma low carb, né, com pouca gordura e pouco carboidrato. Quando o paciente faz isso bem certinho, o resultado sim é maravilhoso. Eu vou falar porque eu lembro que no final, né, do ano passado, no verão do ano passado, nossa, eu tava com um rapaz, e homem tem bastante gordura abdominal, né? Nossa, sim, foi um paciente maravilhoso o resultado, porque ele foi bem certinho. Na clínica tem, né, um nutricionista, ele foi lá no Nutri, indiquei para ele ir, ele seguiu exatamente a dieta e fez as atividades físicas, me mandava foto, né, doutora, eu tô aqui na academia. E assim, o resultado dele com a eletrolipólise foi fantástico. Por quê? Porque quando você faz essa quebra, igual eu falei, você acaba liberando esses ácidos graxos. E o teu corpo precisa queimar como energia. Então, o que você vai indicar para a pessoa? Ou ela vai embora caminhando, tipo, se for a pé, se for perto da clínica, pede para ela ir caminhando, já é uma maneira dela estar fazendo exercício. Ou para ela ir na academia. Ou se você tem, né, uma plataforma vibratória na sua clínica, ou algum outro aparelho que você consiga até, por exemplo, uma russa, tá? Você coloca ali a corrente russa depois para ela estar fazendo aquele exercício físico e lembrando da dieta, principalmente no dia que fez a lipólise. A gente também pode fazer depois, né, uma massagem ou uma drenagem para dar uma estimulada, mas o mais importante mesmo é fazer ali o exercício físico. Então, agora, acho que eu já falei tudo aqui, né, que a gente precisava saber. Os mecanismos aqui de ação, né? Então, é essa quebra das moléculas de gordura, liberando lá em ácidos graxos e glicerol, né? Então, se você for olhar a molécula de triglicerídeo, ela acaba fazendo isso, né? Ácido graxo e glicerol, então quebra em moléculas menores, fica mais fácil. A eletrolipólise aumenta também a circulação sanguínea, tá? Então, por ela melhorar essa função linfática, eu consigo, né, eliminar mais líquidos, diminuir o meu inchaço e estimula o metabolismo celular local. Então, como eu estou levando ali, né, aquela corrente elétrica naquele local, na verdade, todas as correntes acabam melhorando esse metabolismo, tá? E ela pode ser feita de duas maneiras, ou com eletrodos ou com agulhas. Claro que com agulha ela é muito mais efetiva. Só que daí depende se o paciente tem dor, né? Como que é a dor dele ou não. Então, as agulhas, elas são colocadas em pares, numa distância ali menor que 5 centímetros, tá? Eu vou, né? A gente pode colocar ou aquela agulha de acupuntura, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Que é a maior zona. Ou tem. Ai, como é que eu deixei a minha? Ou tem aquelas agulhinhas menores. Daí as menorzinhas a gente coloca assim mesmo, né? Perpendicular, que vai atingir o tecido subcutâneo. Então depende, né? O tamanho da agulha, né? Vai depender do jeito como que a gente vai colocar. Tratamento corporal. A gente coloca, a gente faz, né? 2 a 3 vezes na semana. Geralmente, cada sessão dura de 30 a 40 minutos, 40, às vezes até 50 minutos, que o paciente fica ligado no aparelho, tá? De uma maneira geral, o paciente vai sentir como se fossem umas formiguinhas, ele não relata dor. Mas não é uma sensação assim, né? Não é tão desagradável, não é uma corrente tão desagradável.
ele vai sentir realmente assim uma formiguinha ali passando. E essa imagem aqui é com eletrodos, tá? Então, dos eletrodos é a mesma coisa, ó. Esse eletrodo ele tinha que estar um pouquinho mais para cá. Então, ó, esse é parzinho desse, esse é parzinho desse, esse é parzinho desse. Mesmo com eletrodos, ele tem que ser aos pares, tá? E a agulhinha é aquilo que eu falei, da gente faz a aplica da gordura e coloca, se for uma agulha comprida ou se for, né, curtinha, a gente pode fazer bem perpendicular. E é a mesma coisa, ó, esse é parzinho desse, esse é parzinho desse, tá? Sempre aos pares. Isso é mais importante, a colocação, né, da agulha. Então, contraindicações. Um mioma uterino, um câncer, quando o paciente está usando o uso, né, de medicamento ali com corticoide, hipertensivo, diabético, cardíaco, tudo descompensado, né? Marca-passo, a gente já falou que a parte de eletroterapia como marca-passo contraindicado, hipotiroidismo, gravidez, epilepsia, deficiência de cálcio, osteoporose. Os parâmetros, eles variam, né, de 15 a 30 Hz. Mas vários estudos científicos acabam usando 30 Hz e tem um resultado bem efetivo, tá? O tempo, igual eu falei, né, também pode ser de 30 até 50 minutos, mas na prática clínica a gente acaba usando de 40 a 50, ou agulhas ou eletrodos e sempre aos passos. Beleza, eletrolipólise? Agora a gente vai falar de pós-operatório. Então, aqui eu só falei das, né, eu vou resumir aqui, porque na parte da prática que a gente vai falar, vai fazer mais essa parte do PO. Então, as fases da cicatrização, inflamatória, proliferativa e remodelação. Já acabei falando muito disso, né, lá no ultrassom. A fase inflamatória é aquele início realmente da lesão, onde precisa formar, né, a fibrina, o coágulo, as plaquetas para fechar aquela ferida, né? E no início da lesão até ali 3 dias, às vezes no máximo ali até 5 dias, 7 dias, né, após a lesão. A proliferativa, que começa a ter um tecido de granulação, com o objetivo de reconstrução daquela matriz extracelular, né, dos fibroblastos irem já se diferenciando, formando os miofibroblastos. Então, ali de 3, 5, às vezes até 7 dias após a lesão, que seria a fase inflamatória, até 21 dias a proliferativa. Professora, por que né, varia tanto? Porque cada um, né, ninguém tem pessoas que têm uma fase inflamatória rápida, tem pessoas que têm uma fase inflamatória mais lenta, né? Então, daí, se o primeiro foi lento, todas as outras vão ser mais lentas, tá? Proliferativa também, ali, ó, até 21, mas aquilo que eu falei. Na prática, às vezes a gente vê que às vezes até 30 dias, né? O paciente ainda está na fase proliferativa. E a de remodelação, que seria o resultado final, é quando o colágeno já está mais denso, já tem mais tecido elástico, quando começa a se dar o alinhamento dessas fibras. É aí que a gente precisa, né, estar continuando atendendo esse paciente para a gente realinhar essa fibra. Então, ali 21 dias, né, até meses, até um ano. A gente vê que às vezes até 2 anos pós a cirurgia, a gente pode ainda estar atendendo, né, esse paciente. Então, os recursos que a gente tem, né, para essa fibrose, principalmente pós-operatória, seria a carbox, a drenagem, a radiofrequência, terapia manual, ultrassom e o vácuo. Tá? A gente não vai falar hoje de todos, porque, né, é muita coisa. No próximo curso aí a gente pincela bem a fibrose aí de pós-operatório. Então, o ultrassom eu já falei, mas eu quis fazer esse resumex aqui, ó. Que naquela fase inicial, que tem equimose e hematoma, a gente vai usar sempre, né? Os dois é de 3 MHz. A gente vai aqui usar o pulsado, intensidade de 0,5, com gel com ativos de arnica, centelha asiática, era. A gente pode usar também o próprio iridoide, né? Para melhorar essa questão da equimose e do hematoma local. E já um paciente numa fase mais ali de remodelação, vai apresentar fibrose e edema, a gente vai usar o modo contínuo
e a intensidade daí maior, 0,1, 0,8 até 1, às vezes até aqui 1,5, com ativos, né, de guaraná, silício orgânico, para aumentar essa permeabilidade. E o que eu quero falar de pós-operatório? De uma abdominoplastia convencional, a gente tem 3 tipos de cicatriz, que é a mini abdômeno, que é aquela pequenininha, quando o paciente só tem a gordura aqui no infraabdominal. Essa clássica, que pega de crista ilíaca a crista ilíaca, quando o médico acaba fazendo a retirada, né, de toda essa pele aqui de cima, e de crista ilíaca a outra crista ilíaca, e que a gente chama essa abdominoplastia em âncora, quando tem muita pele, pensando ali quando o paciente fez redução do estômago, né? Alguma coisa nesse sentido. E daí era aqui que eu queria falar, Luana, principalmente nessa drenagem reversa, quando eu tenho uma abdominoplastia, né? Então, o que acontece? Eu preciso, né, levar esse líquido, essa linfa, para outras. Eu vou meio que desviar o caminho linfático convencional. Por quê? Porque eu tenho cortes no meu corpo, né? Então, a gente chama esse desvio de anastomose, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, tem esse corte, certo? Então, aqui, ó, de crista ilíaca a crista ilíaca. Então, na drenagem convencional, o umbigo tá aqui, eu levaria tudo do umbigo para baixo, tá? E tudo do umbigo para cima, lá para as axilas. Só que não, quando eu tenho essa drenagem reversa, eu acabo levando este líquido aqui, né, de cima da cicatriz, tudo para minha axila, e da cicatriz para baixo, que seria aqui na região pubiana, que ocorre, né, o edema, eu levaria para os meus linfonodos inguinais. Tá? Então, na minha opinião, essa questão é a mais importante. Lembrar que a cicatriz é um impeditivo. Então, da cicatriz para cima e da cicatriz para baixo. Então, não é como a drenagem linfática convencional. Eu preciso me basear na cicatriz. Beleza, gente? Eu tenho 5 minutinhos aqui, então eu vou finalizar aqui para a gente daí iniciar a parte das correntes galvânicas, que eu vou falar da FAP.